E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje gravado em um formato um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque, o que acontece? Hoje eu tava planejando fazer uma live no YouTube e eu comecei essa live algumas vezes, porém não deu certo por causa da minha internet. E o formato que eu tava fazendo era justamente assim, com o celular, um pouco diferente, mas uma forma meio vlog, porque eu queria bater um papo. E aí, como não deu certo, eu fiz uma live no Instagram, conversei um pouco com vocês. Só que eu decidi gravar um vídeo também, porque eu fiquei muito chateada que no Instagram a gente perde o vídeo. E uma live feita no YouTube, se tivesse feito com o celular, tivesse conseguido, ela ia virar vídeo depois, sem corte, de uma maneira mais dinâmica também. Coisa que eu pretendo fazer aqui agora com vocês, em formato de vídeo normal, com a câmera e tal. Só que eu decidi gravar dessa forma pra ficar igual eu faria na live, entendeu? E eu pretendo não cortar esse vídeo como eu cortaria um vídeo comum, porque eu quero que seja um bate-papo fluido, assim como seria a live. Infelizmente, num vídeo assim, né, que eu vou postar depois, vou editar ainda e tal, quer dizer, o Diego vai editar. Oi, amor. Então, num vídeo assim, vocês não tem como interagir comigo na hora, não tem como eu responder perguntas que vocês me mandam na hora, como aconteceria com a live. Mas não deu certo e eu quero muito fazer esse bate-papo. O que acontece? Eu ia fazer essa live porque eu entrei em um grupo do Facebook que o pessoal me convidou pra participar, pra todo mundo gravar, quer dizer, todo mundo nesse grupo ia gravar um vídeo pra postar no dia que eu tentei fazer a live sobre gentileza, sobre a vida, sobre coisas boas, sobre espalhar coisas boas e tratar bem as pessoas. E ia ser um bate-papo sobre isso e eu queria falar sobre livros que me deixam feliz, livros que quando eu leio eu reflito um pouco sobre essa coisa de tratar as pessoas, de empatia, enfim. E a live, o bate-papo seria sobre isso. Não deu certo, mas eu quero falar sobre isso agora com vocês. Então vamos lá. Eu escolhi falar sobre alguns livros. E o primeiro é um livro que eu já citei em tag, já citei em alguns lugares, que é A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Eu gosto muito desse livro, ele foi lançado pela Gutenberg. Eu não peguei os livros aqui pra mostrar pra vocês na mão, porque é mais um bate-papo mesmo, é mais dinâmico, é mais fluido e não vou falar especificamente de cada um deles, como forma de resenha, enfim. Desculpa o barulho do avião que passa toda hora aqui em casa, mas como esse vídeo vai ser nesse formato de um vlog meio bate-papo, como se fosse uma live, eu não quero cortar, entendeu? Então, desculpa, vai aparecer uns barulhos às vezes, tem passarinho, enfim. Então, e aí o Extraordinária Garota Chamada Estrela fala de uma garota que ela é um pouco fora do comum, com base nas pessoas que vivem em volta dela, as pessoas que ela convive. Ela se chama Estrela por escolha própria, ela nasceu com outro nome, a mãe deu outro nome, só que ela queria chamar Estrela, e os pais dela respeitaram essa escolha e começaram a chamá-la de Estrela. Isso não mudou no registro oficial dela de nascimento, mas as pessoas chamam ela de Estrela. E ela é uma garota muito legal e divertida, diferente, ela se veste de forma extravagante, diferente, ela anda sempre com o seu ukulele, ela tem um ratinho de estimação e ela sempre canta parabéns pra você, para as pessoas que estudam na escola, mesmo se não forem grandes amigos dela. Ela sempre tá tentando alegrar a vida das pessoas. E é uma garota muito gentil, que não faz mal pra ninguém e que só tenta fazer de tudo uma vida muito colorida e muito divertida. E aí ela começa a sofrer uns ataques e uns bullying por conta disso. E aí eu fiquei pensando, quando eu li, eu sempre penso nisso quando alguém fala desse assunto, de que, meu, é uma pessoa que tá só tentando promover coisas boas e está sendo atingida. E isso acontece o tempo todo. E isso é uma grande bosta, porque assim, a gente devia deixar as pessoas viver, sabe? Do jeito que elas querem. E tipo, por exemplo, se uma pessoa está te prejudicando, se ela está te atingindo de alguma maneira, você pode tentar resolver isso de uma forma boa, ao invés de atingir, mas dá pra entender quando sai uma briga assim, porque a pessoa tá prejudicando a sua vida. Agora, no caso dessa garota estrela, no caso de muitas pessoas do mundo que sofrem ataques de graça, isso não acontece, as pessoas não estão querendo atacar ninguém, elas só estão vivendo de boas e querendo fazer coisas legais e as pessoas atacam porque elas são um pouco fora do comum. Elas saem da zona, da bolha, assim, das pessoas, entendeu? Elas vivem de forma diferente e isso acaba incomodando, porque as pessoas não são assim, as pessoas são mais robóticas, elas vivem uma vida mais, como eu posso dizer, uma vida mais neutra, sem muitos acontecimentos, sem muitas coisas no seu dia a dia que mudem a rotina. E aí quando aparece uma pessoa que quebra isso, incomoda. E é muito ruim. Então eu queria falar desse livro porque assim, quando eu leio ele, eu sempre penso em ser mais legal com as pessoas, em como as pessoas tratam as outras. Eu acho que
é uma leitura que inspiraria qualquer pessoa nesse quesito. Outra leitura que eu fiquei pensando isso foi Extraordinário, o nome é parecido, né? Mas eu acho que Extraordinário é um livro, assim, que a gente tem obrigatório, assim, não é obrigatório de verdade, porque você faz o que você quiser, mas a gente tem que ler para as nossas crianças, tipo, não criancinha pequena, mas assim, sei lá, 8 anos, vai, não sei, até criança pequena, contada de uma forma mais fluida, porque ela não vai entender tão bem se a gente ler o livro na íntegra, mas o livro fala de uma criança que nasceu com um problema de saúde, né? Que ele tem um rosto deformado, o Og. E ele sofre muito preconceito por isso. As pessoas olham diferente na rua, as pessoas tratam ele de forma diferente, e por esse motivo ele não tinha ido pra escola até uma certa idade, não me lembro agora a idade que ele tá no livro, assim que começa a narrativa, mas o livro começa quando os pais decidem colocar ele na escola, e aí vai mostrar pra gente como é que ele é tratado pelas outras crianças, enfim. E, tipo, nosso caráter começa de pequeno, né, do que a gente ouve em casa, do que a gente faz, dos exemplos que a gente tem. Então, o Og sofre muitos ataques que... Poxa, o que essa criança aprendeu dentro de casa pra fazer isso com outra, sabe? Ele não tá fazendo mal pra ninguém, ele só tem um rosto diferente de todos os outros alunos e ele sofre por isso, é um absurdo. Então eu acho que é uma leitura muito boa pra qualquer pessoa de qualquer idade, mas pra formar caráter, pra mostrar pras crianças de como é importante a gente tratar todo mundo de maneira gentil e igual, é uma leitura muito boa pra crianças, pra gente ler pras crianças. Eu vou cortar agora, porque meu pé tá doendo. Eu falei que eu não queria cortar esse vídeo, mas acabei cortando porque o avião é muito alto e meu pé tava formigando, eu queria trocar de posição. Mas eu pensei nesses dois livros para falar disso, e aí eu também lembrei de quando houve o grande boom e o grande impacto de Os 13 Porquês na internet, que todo mundo tava falando que era muito importante de ler e de espalhar pra gente poder ser mais empático, enfim. E eu concordo que é muito importante a gente parar pra pensar em como a gente trata as pessoas a partir dessa história, porque essa história foi feita para as pessoas que estão do lado agressor, não para a pessoa que está pensando em se suicidar. Para a pessoa que está pensando em se suicidar, talvez, nossa, que difícil falar isso, né? Talvez essa história até seja um pouquinho problemática pelo modo como o Netflix tratou, mas o livro não é assim. E o livro e a série são muito diferentes, mas não é a pauta. A pauta é uma história que fala de como as nossas palavras e as nossas ações impactam na vida do outro. E como que a gente tem que pensar antes de agir. E isso me faz pensar em se coloque no lugar das pessoas antes de você falar ou fazer alguma coisa. Você gostaria que isso acontecesse com você? Não? Então por que você vai fazer isso com o outro? Ou eu não me importaria, mas você conhece essa pessoa o suficiente para saber como isso impacta na vida dela? O que essa pessoa vive no dia a dia e como isso vai refletir? Porque cada um sente as coisas de um jeito também. A gente tem que se colocar no lugar do outro, mas a gente também tem que pensar na vida do outro se a gente conhecer. E, de uma maneira geral, sem pensar na vida da pessoa e como é que é a rotina, é ser gentil, sabe? Pra que a gente vai atacar as pessoas? Deixa as pessoas viver em paz, sabe? É mais ou menos isso que eu queria falar, e os 13 porquês falam um pouco disso, mas eu tenho mais um pouquinho pra falar sobre isso. E uma coisa que eu acho muito importante de falar, agora que a gente tá falando dos 13 porquês, é que essa não é a única história que nos mostra como é importante ser legal, como o suicídio existe, enfim. Eu acho que as pessoas ficaram muito impactadas com os 13 porquês porque elas não procuram outras histórias. E veja bem, não é um problema você nunca ter visto nada antes, mas agora que você viu que essa história existe, que ela ajuda e que ela te ajudou a perceber as coisas de uma maneira diferente, por que não procurar outras histórias que vão fazer isso? Por que não indicar para as pessoas, quando você for dar um presente para alguém, dar um livro que fala de uma história bacana, que a pessoa vai refletir sobre como ela está tratando os outros, enfim. Por que não procurar outras coisas, entendeu? Porque o que eu tô vendo depois que lançou os 13 porquês é de que as pessoas pararam por ali e não estão seguindo adiante com o que elas aprenderam ali. Porque quando lançou os 13 porquês, as pessoas estavam compartilhando muito na internet, tava todo mundo falando que tinha que ser muito legal, empático e entender o outro. Daí, 2 semanas depois, lançaram outras séries e as pessoas já estavam atingindo as outras pessoas porque elas gostaram mais de uma série do que da outra. Porque a protagonista da série era de X jeito e tava todo mundo julgando. E aí eu fiquei pensando, gente, semana passada vocês estavam falando pra se colocar no lugar do outro e que cada um sente de um jeito as coisas, e agora vocês estão julgando o personagem X que foi baseado em uma pessoa, e agora você tá julgando seu amigo porque preferiu tal série a tal série. Não entendi,
sabe? Então eu acho que ao invés de fazer um grande barulho com uma coisa, a gente tem que realmente absorver o que aquilo ali pode trazer de melhor pra gente e as coisas que pode trazer de pior, deixa de lado e indicar para as pessoas que a gente acha que seria bom e sempre ser gentil e fazer coisas boas. É mais ou menos isso que eu acho que eu queria falar nesse vídeo. Esse vídeo ele tá saindo atrasado em relação às outras pessoas do grupo. Peraí, viu? Mas eu quis fazer mesmo assim, e inclusive eu acho que você tá sendo bem muito otimista com isso, mas eu acho que não deu certo eu postar live o vídeo no dia que tinha que ser, por algum motivo, e que esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele tá muito mais completo e mais legal do que teria sido na primeira vez que eu tentei postar. Porque o incômodo que me deu de não conseguir fazer as coisas me fez pensar em outras coisas e me fez gravar o vídeo de uma outra maneira, então existe um motivo para ter acontecido tudo isso e pra esse vídeo estar saindo nesse momento e não no dia que ele deveria ter saído. Eu queria citar um outro livro aqui que chama Willow, que fala de uma garota que se auto-machuca, se automutila quando ela se sente culpada e quando ela acha que ela causou alguma coisa de ruim. E essa leitura eu também acho bem importante se a gente for pensar, comparar com os 13 porquês. Então talvez vocês possam procurar esse livro para ler se vocês querem mais livros com uma temática assim, de pessoas que se sentem culpadas e mal com as coisas. Mas a maioria dos livros que eu leio são livros que promovem a gente a ser mais gentil, contando uma história de uma pessoa fora do comum, uma pessoa diferente daquilo ali que a sociedade está acostumada e ela sofre por isso, enfim, e mostra a história a partir disso. Eu gosto muito de temáticas assim. Os livros da Kate de Camilo também são livros infanto-juvenis que tratam de assuntos pesados, só que de uma maneira leve e faz com que qualquer pessoa de qualquer idade possa ler. E cada pessoa, com cada vivência que teve, vai entender esse livro de uma maneira diferente. Eu tô falando de todos de uma maneira geral, mas O Elefante do Mágico é incrível e fala de muitos assuntos dentro de livro só. E você vê o livro, é um livro meio que fino, mais ou menos assim, com um elefante na capa, ilustrado bonitinho. Parece um livro muito infantil ao olhar, mas ele, meu Deus, entendeu? Uma criança lendo aquilo, ela vai absorver de uma forma e um adulto de outra, e dependendo do que você viveu de outra, e eu acho sensacional. Então eu estou indicando aqui pra vocês a Extraordinária Garota Chamada Estrela, Extraordinário, Os 13 Porquês, o livro, tá? A série é boa, mas é muito diferente e eu sempre vou promover o livro. E eu acho que é importante você ter perspectiva de lá e ver como o Netflix acabou exagerando em algumas coisas e parece que isso foi feito para justificar a maldade. Eu não sei se é isso, se essa foi a intenção ou se a intenção foi só completar lacunas, mas acabou tocando o celular, mas enfim, é um bate-papo, né? Completar lacunas e enfim, mas leiam um livro. É a minha dica. Os 13 Porquês, todos os livros da Kate de Camilo, em especial O Elefante do Mágico, indico Willow também, eu acho que foram desses livros que eu falei. As Vantagens de Ser Invisível é um livro que é mais sensível, não é tão palpável essa questão, mas é bem bacana também. E vamos ter mais bate-papo assim, me sugiram nos comentários conversas que vocês gostariam de ter, uma coisa mais fluida, dinâmica, enfim. Vou fazer mais lives no Instagram, tá? Então me acompanhem lá, é Lu_Robert. Eu gostei muito de falar com vocês hoje, no dia que eu estou gravando, então eu vou fazer mais. Então me sugiram temas, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ser legal, vamos ser gentil, vamos viver bem, tá? Vamos promover a gentileza e a vida. E é isso, um beijo e até mais!